Saravá para quem é de Saravá. Na orientação, o alerta daquilo que é o perigo que todos vós estão correndo cotidianamente em cima de algo de uma forma que vem acontecendo sutilmente, mas de uma forma muito efetiva. E efetivo num sentido prejudicial para cada um de vós. Essas investidas, esses ataques que estão acontecendo para cada um de vós, ou melhor dizendo, para uma boa parte de vós, está ocorrendo por intermédio do quê? Por intermédio daquilo que seja o seu nome, as suas informações. De qual maneira, seu Marabô? É bem simples. Vós têm o hábito ou são levados a poder passar as suas informações adiante. Seja em uma loja, seja em uma instituição bancária, seja em um terreiro que vós vá visitar, que vós passe por descarrego, que vós queira colocar aquilo que são o seu nome ou o nome de entes queridos, de amigos, em correntes de orações, por exemplo. Tudo que implica em vós estar conectado com algo que vós não enxerga, que vós não sabe com o que esteja lidando, porque estamos falando do quê? Estamos falando que ninguém tem escrito na testa aquilo que são as suas verdadeiras intenções. E não só aquilo que seja intenção ou intenções de alguém que esteja à frente de alguma corrente espiritual, espiritualista, mas também a respeito de qualquer outra religião, e não só religião, mas também como trabalho, como lojas, como qualquer tipo de comércio, que implica o quê? Vós fornecer aquilo que seja o nome e as suas informações, números de documento, endereços, né? Retratos também, porque muitas das vezes são feitas cópias dessas suas documentações, e vós não sabe a que fim vai dar tudo isso. Esse alerta é um alerta importante, porque nós da espiritualidade e dos planos espirituais temos identificado com uma certa frequência aquilo que são verdadeiros abusos, podemos dizer roubos de energia, e não só roubos, mas também como ataques, investidas, muitas das vezes poderosas, que estão sendo direcionados. E vós pode estar em meio a uma situação dessa. Como assim? Como ocorre isso? Assim como iniciei a dizer sobre as suas informações, nomes, retratos, endereços, enfim, tudo que possa estar ligado diretamente à sua pessoa. Nos âmbitos espiritualistas, terreiros, igrejas, templos, não importa o que seja, muitas das vezes as pessoas são ali levados ou são questionados a poder escrever ou passar aquilo que é o seu nome completo, muitas das vezes com data de nascimento, muitas das vezes é pedido endereço, né? Para o quê? Para que esteja naquela corrente de trabalho, naquele trabalho de cura, naquele trabalho de libertação, né? Então, em âmbitos ligados a qualquer espécie de espiritualidade, então tem esses acontecimentos. É até, digamos que até normal isso acontecer. Aquilo que vós não sabem é que, como já dissemos, que 80% daquilo que está se lidando com espiritualidade, não importa que bandeira seja, que religião seja, como 80% está ligado a trabalhos de baixa magia, magia negra, amarrações, todo tipo de trabalho,
que não está ligado a entidades de lei, mas sim a entidades trevosas, o que acontece? Acontece que determinados dirigentes espirituais, responsáveis, até mesmo padres, pastores, temos identificado a seguinte situação. Para manter aquilo que é a dependência daquela pessoa que vem frequentar, que vem em busca de algum auxílio, seja ele qual for, de que ele continue retornando. Então essas pessoas pegam aquilo que é o seu nome, as suas informações, como já foi dito agora há pouco, põem em determinados pontos de magia, certo? Que muitas das vezes vai servir o quê? Às vezes determinados terreiros, principalmente esses ligados à magia, à baixa magia, magia negra, eles recebem e promovem muitas demandas. Às vezes um terreiro demanda com o outro. Para quem não sabe o que significa esse termo demandar, é guerrear, é disputa de poder, quem é mais poderoso. Então, existe, né, processos magísticos, magia contra aquele terreiro, magia contra aquele pai de santo. Então, existe esses choques poderosos que têm a intenção de fazer o quê? Eliminar a concorrência, em poucas palavras. Só que quando chega esses choques, parte desses responsáveis, então eles pegam aquilo que possa ser o seu nome, ou o nome de várias pessoas, põem em um ponto de descarga, de despacho, e daí, através daquilo que é a queima da fundanga ou pólvora, que é um procedimento tradicional e até, né, um pouco antigo, faz com que aquela carga energética de demanda de magia vá até onde vós estão. E isso vai chegar à sua casa, vai chegar à sua vida, vai chegar aos seus caminhos, vai chegar aos seus familiares, ao seu trabalho, aos seus relacionamentos, e isso vai causar um caos. Muitas pessoas estão trilhando, estão ali cuidando dos seus afazeres, comprometidos, e às vezes, do nada, surgem situações que vêm e viram completamente aquilo que são as suas condições, né, que estavam caminhando em uma direção, em um caminho completamente oposto, de sofrimento, de limitação, perde emprego, separação, traições, uma série de coisas. Boa parte do que acontece é devido a esses direcionamentos, utilizando-se das suas informações, do seu nome, do seu retrato, do seu fio de cabelo, enfim. São muitas as técnicas usadas por esses seres, tanto encarnados como esses seres trevosos. Agora, isso no que diz respeito a religiões, certo? Não estou dizendo todas, mas boa parte se utiliza disso, para não permanecer com essas cargas pesadas dentro de suas casas. Então eles despacham para casas, né, como a sua, por exemplo, para a sua vida. E daí vós vai acabar se virando com aquelas energias, porque vós não sabe de onde vem. Inevitavelmente vós vai acabar tendo que procurar ajuda, porque vós não consegue se livrar daquela investida. Isso pode fazer vós adoecer, inclusive. Agora, mas e o que tem a ver lojas, comércios? Vamos lá, então. Temos a seguinte condição. A condição de que alguns comerciantes, não todos, são frequentantes, praticantes de magia. Muitos desses estão envolvidos também com esses locais que promovem baixa magia. Para que eles prosperem, para que eles cresçam, para que eles se expandam, para que eles ganhem dinheiro, então eles promovem trabalhos no qual vão pegar as suas informações, os seus nomes, e através dessas entidades trevosas,
de forma ali consciente, proposital, é um trabalho pensado, arquitetado. Então vai fazer o quê? Vai extrair, sugar, em poucas palavras, roubar aquilo que seja a sua condição vibratória e a sua condição magnética positiva. Através desses seus nomes, dessas suas informações. Com isso, eles adquirem uma quantidade, um potencial de energia considerável que eles vão fazer com que esse negócio deles prospere, cresça, evolua, eles ganhem mais dinheiro. Certo? Até mesmo porque são envolvidos com energias de baixa magia, então eles constantemente também existem essas demandas, essas feitiçarias entre donos de comércio para poder eliminar concorrência. Existe bastante disso. E o que eles fazem? Justamente se utilizam não só do ambiente aonde eles estão, de eles, em comum acordo com esses dirigentes desses locais, não todos, mas boa parte, de poder então extrair de vós, não importa onde vós esteja, mas as suas informações estão ali, para que isso venha transferido para eles. E isso vai acontecer também com informações quando vós vão lá para comprar algo em algum comércio, em alguma loja, que boa parte de vós não pagam tudo em contante, em montante, mas muitas das vezes boa parte de vós rateia, parcela aqueles valores. E para fazer isso, vós precisa fazer um cadastro. Vós precisa deixar as suas informações, seu nome completo, data de nascimento, se é casado, aonde mora, sua renda. Praticamente um relato daquilo que seja a sua vida. A mesma coisa vai acontecer em instituições bancárias. Para que vós abram uma conta, para que vós tenha crédito, empréstimos, também é necessário preencher esses formulários. E boa parte desses locais fazem o quê? Exatamente isso. Eles vão, através de procedimentos, isso não é o gerente, muitas das vezes, que vai fazer isso. Isso está ligado geralmente ao dono desses comércios, mas existem também alguns casos que os donos não sabem, mas esses responsáveis, esses gerentes, que são envolvidos com Umbanda, com outros processos espiritualistas, de poder então surrupiar esse magnetismo que vós tenham e essa condição vibratória positiva, esse potencial elétrico, vibratório. E o que acontece? Como eles têm acesso a muitas informações, então eles têm à disposição uma grande quantidade de energia. E isso é drenado não só de uma vez, mas pouco a pouco. Até mesmo, depende do caso, até mesmo da sua energia vital, que é o responsável por te manter vivo, encarnado. Agora, se isso, agora vós colocaram as mãos na cabeça e se preocuparam, não se preocupem, porque estou aqui justamente para poder passar para vós uma maneira simples, direta, objetiva, fundamentada, mas poderosa, para que vós não sofram esse tipo de investidas, esse tipo de abuso, porque isso é um abuso, certo? Muito bem, como então é o proceder disso? Vós precisam executar a seguinte coisa. Se vós, por acaso, está indo ou vai a algum comércio, que vós sabe que vós vai ter que deixar informações, uma instituição bancária, se vós vai em um terreiro, não importa se vós é médio daquele local.
Não importa se vós está em desenvolvimento, não importa se vós é médio de trabalho, vós tem que tomar esse procedimento de segurança para que vós não padeça depois ou consiga cortar o efeito daquilo que está sendo tirado, roubado, surrupiado. Então o que vós tem que fazer? Se vós tem que chegar em um lugar e daí lhe pedem as suas informações, para muitas das vezes tirarem cópias desses seus documentos, dessas suas informações e tudo mais, quando vós então forem entregar, que for te pedido essas informações e vós forem entregar, que vós abre a sua bolsa, pega da sua carteira aquilo que é o necessário, então nesse momento, vós tem que mentalmente repetir isso. Eu invoco o Todo-Poderoso, ou eu invoco aquele que tudo é, eu invoco a sua lei maior e a sua justiça divina, e consagro o meu nome, as minhas informações, as minhas energias, às suas forças, para que então eu esteja protegido de tudo aquilo que seja oculto ou revelado, de encarnados ou desencarnados, dessa ou de outras dimensões. Se vós basta vós assistirem de novo essa orientação, pelo menos esse pedaço, para que vós então copiem isso até que vós tenha isso memorizado. Porque se vós for deixar informações, isso servirá de proteção. Porque se vós não sabe se o dono, se o responsável, encarregado ali, vai utilizar dessas suas informações para esses propósitos sórdidos. Então é uma medida de segurança. Por quê? Porque se, uma vez que vós consagre essas suas informações, esse seu nome, esses seus retratos, o que acontece? Se esse nome for colocado em algum ponto de magia negativa, em algum procedimento para que vós receba cargas de demandas ou alguma coisa parecida, o que acontece? O que vai acontecer? Vai acontecer que vai promover um choque de energias opostas, no qual esse local, essas pessoas vão sofrer um choque daquilo que seja a lei e a justiça divina. Para o caso de cada um de vós que diz, mas o meu nome está esparramado aí para todo tipo de comércio, para todo tipo de instituição bancária, para também egrégoras, para terreiros, para templos, igrejas, círculos de oração. Muito bem. Então o que vós faz? Basta vós gradativamente, que vós não vai conseguir fazer isso de uma vez só, vós se lembra daquele local que vós então foi pedido, ou que vós deixou as suas informações, vós invoca aquele que tudo é, invoca a sua lei maior, a sua justiça divina, e direciona essa força para que bloqueie toda e qualquer ação magística, conhecida ou desconhecida, de encarnados ou desencarnados, dessa ou de outras dimensões que possam estar lhe prejudicando, direto ou indiretamente. Então, se vós não conseguiram tomar nota, assistam novamente para que vós possam, então, copilar aquilo que é do seu grandíssimo interesse. Certo? Por quê? Porque assim vós vão conseguir cortar a ação desses abusos. E também, quando isso for praticado novamente, se estiver sendo praticado por alguma instituição bancária, que eu digo instituição bancária, são as pessoas que estão lá dentro, que se fazem uso disso. Muitas pessoas estão envolvidas com magias de toda espécie.
E isso não está escrito na testa de ninguém. Está todo mundo arrumadinho, falando bem, então a voz não sabe. Mas voz consegue promover com uma eficiência incrível esse tipo de procedimento de segurança, do qual vai ou cortar o efeito daquilo que já esteja acontecendo ou sendo direcionado para a voz, ou sendo retirado de voz, das vossas energias, do seu magnetismo, certo? E muitas das vezes também dos seus que estão ao seu redor, dentro da sua casa, essas condições de energia, de magnetismo. Que quando isso é extraído de voz, significa que voz não tem magnetismo mais o suficiente para se manter no trabalho. Voz começa a perder o vigor, a vitalidade, a saúde. Voz começa a esmorecer. Voz começa a não ter mais vontade. Voz perde o estímulo. Voz começa a perder as ideias. Quando tem uma oportunidade que voz vai acessar, voz não consegue se manter nela. Tudo isso está acontecendo para muitos de vós. Então, estou aqui para poder fazer esse alerta, é um alerta importante, muito relevante, que muitos de vós provavelmente vai estar com os olhos estatalados, né, a respeito dessa situação. Isso é possível? Não só é possível, como está acontecendo. E de um tempo para cá, isso tem aumentado. Porque antes isso era promovido por poucas pessoas que tinham esse conhecimento e sabiam dessa possibilidade. Só que isso foi aumentando. E hoje as pessoas que têm conhecimento, né, de como fazer isso se tornou um grande número. E adivinha? São dessas pessoas que trabalham com baixa magia, que trabalham com magia negra, que demandam, e essas pessoas que são envolvidas com feitiçaria, que estão ligados a esses, né, templos que trabalham com baixa magia, e eles se utilizam de poder, então, já que eles é insuficiente o que eles produzem, como energia, vibração e magnetismo, então eles extraem das pessoas que eles nem sequer conhecem, mas eles têm as suas informações e através dessas informações eles extraem de vós. Extrai através do quê? Das aberturas que cada um promove com os seus desequilíbrios, em momentos de raiva, em momentos de discussão, em momentos de tristeza, em momentos de frustração, e essas forças são sugadas de vós. Então temos uma condição bastante alarmante, porque tem muitos de vós que não estão passando ou sofrendo ataques de magia negra, por exemplo, de algum rival ou algum inimigo que queira te derrubar, que foi atrás, que pagou um trabalho específico para poder te derrubar. Mas também, indiretamente, esse tipo de procedimento está acontecendo através desses meios. Se vós começarem a ter o hábito de consagrar, então, essas suas informações, mas não antes, é durante, então, o procedimento. Os que já têm, que vós têm e sabe aonde vós deixou suas informações, não importa se é a empresa que cobra aquilo que é sua luz, sua água, né, o seu aluguel, não importa. Aonde tem suas informações, então, se ligue a essas situações, quando vós assinou, quando vós passou essas informações, se lembre desse momento e então prossiga com essa afirmação, com essa consagração para com as suas informações, porque isso irá ou já te desligar dessas investidas ou também vai promover uma segurança para que isso não venha a acontecer. E para vós que são pais, que de repente vão colocar aquilo que é o nome dos seus filhos, vai inscrever eles em escolas, em cursos, para estudar, ou para, às vezes, cuidar até do próprio corpo, um esporte, alguma coisa, que tem que deixar informações, eles
ainda são muito novos, eles não vão ter essa disciplina, mas vós ainda podem fazer isso por eles. Naquele momento, então, que ele estiver ali, então vós consagre, eu invoco aquele que tudo é, o Todo-Poderoso, invoco sua lei maior, a sua justiça divina, e consagro, então, o nome do meu filho, da minha filha, fulano, fulano de tal, as suas forças, que é a lei maior, a justiça divina, para que estejam, então, protegidos, amparados, contra qualquer tipo de investida, conhecida ou desconhecida, de encarnados ou desencarnados dessa ou de outras dimensões, certo? Então, através disso, vós consegue se manter em segurança e manter em segurança aquilo que são os seus também. Isso vai promover até uma certa libertação das vossas partes. Aqueles que são médiums, aqueles que estão envolvidos, que participam de trabalhos, não importa se é uma tenda espírita, né? Vós não conhece, vós não sabe o que tem dentro do coração dessas pessoas, que podem estar te dando tapinhas nas costas, mas vós não sabe as intenções. Então é um meio que vós tem eficiente. Não digam isso a ninguém, guardem para vós, porque vós vão estar em segurança. Porque, às vezes, essas pessoas podem não ter a intenção. Eles podem estar sendo visitados nesses ambientes espiritualistas, eles pensam que podem estar ali presentes entidades de lei, que podem não estar presentes, podem estar presentes, como a maioria das vezes, entidades trevosas, e essas entidades vão se valer das suas informações para poder saber onde vós estão, e se vós for atrás de algum tipo de ajuda, eles vão saber que vós estão fragilizados e vão promover ataques. Não só ataques, mas também de poder se alimentar, roubar essas suas energias. Então esse alerta é um alerta importante. Mas eu confio no meu pai, na minha mãe de santo, no terreiro, então continue confiando. Sendo que muitas das vezes vós tem que desconfiar até de si mesmo. O seu procedimento é manter-se em segurança, tanto vós como os seus. Porque se vós estiver sendo atingido indiretamente ou diretamente, os seus também vão estar. Vós não precisa ir, não, vós sabe que o seu nome foi pego por determinada suposta entidade, por suposto dirigente do espiritismo, lá da Umbanda, lá do padre, lá no pastor, vós colocou o nome num propósito lá no altar. Não, mas está no altar, é o colo de Deus. Não caiam nessa armadilha. Já falei muitas das vezes que determinados altares têm nos seus fundamentos, na sua construção, na sua montagem, assentamentos de forças obscuras, para justamente atrair esse magnetismo para que eles possam ganhar mais dinheiro. Então façam bastante atenção a respeito disso. É algo sério? Não, é seríssimo. Porque tem grande quantidade de pessoas, boa parte de vós, que podem e estão sofrendo com esse tipo de ataques e de roubos energéticos e magnéticos. E também de situações de vitalidade. Certo? Mas não se desesperem, agora vós sabem como fazer esse procedimento, não precisa acender vela, não precisa acender incenso, não precisa fazer oferenda, é uma consagração consciente, efetiva, é um fundamento, não é uma aventura, não é uma simpatia, não é nada disso, é algo eficiente que vai poder proporcionar a cada um de vós, mesmo vós que não esteja passando por isso, não corra o risco, não pague para ver, porque só sabe quem passa
ou quem está passando uma situação semelhante. E depois, para que vós consiga se libertar disso, depende do tempo que vós possa estar sofrendo essas investidas e esses abusos. Muitas das vezes pode ser tarde demais. Certo? Então, para evitar esse tipo de situação, então, fica esse alerta para todos da humanidade, porque isso serve para todos, até mesmo para vós que são ateus. Não importa se vós é protestante, se vós é presbiteriano, se vós frequenta o jorei, o reiki, a magia, o ocultismo, sociedade secreta, não importa. Tomem essas medidas de segurança, porque vós também, através disso, vão poder identificar, até mesmo precisamente, fatos que vão acontecer. Porque vai causar uma reação quando alguém for utilizar dessas suas informações para esses tipos de abusos. Certo? Então, são maneiras, principalmente agora no ponto que se encontra a humanidade, que se está encaminhando cada vez mais para o final de um grande ciclo, as forças obscuras vão utilizar de toda ferramenta possível, conhecida e desconhecida por vós. Então, estamos aqui para poder alertar a cada um de vós, porque uma vez que vós tome esse procedimento, nós podemos também tomar os nossos, porque não podemos tomar a sua frente. A frente de cada um de vós, certo? Então, vós dão um passo e nós daremos o outro, certo? Então, fazendo bastante atenção, vós irá proporcionar a vós e a nós a condição de podermos dar suporte para que muitas das vezes vós nem sequer precise ir a um terreiro para cortar algum tipo de magia. Certo? Então, muitos ali que lidam com toda a espécie desse tipo de manipulação sorrateira não vão gostar de estar ouvindo isso. Por quê? Porque esse tipo de procedimento que vós podem tomar vai fazer com que essas pessoas, esses seres encarnados, que estão utilizando essa espécie de expertise ou de ato de crueldade, porque isso chega a ser um ato de crueldade, porque isso destrói famílias, casamentos, relacionamentos, saúde, né? Um caminhar, um construir metas, objetivos, muitas das vezes não são alcançados devido a esse tipo de situação. E como tem, a cada dia que passa, aumentado, então estamos aqui para poder trazer esse alerta a todos vós. Então, vós tem em posse agora uma ferramenta poderosa para que vós possa colocar em ação aquilo que toca a cada um, para que nós, da espiritualidade e do espiritual, possamos dar o suporte necessário e tomar conta a partir do momento que vós fizerem aquilo que é a vossa parte. Saravá para quem é de Saravá.